Ontem, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, o parlamento português aprovou algumas alterações na lei de nacionalidade. Você por acaso sabe quais são os pontos principais dessas alterações? Depois da vinheta eu vou te contar quais são os pontos importantes que você deve saber sobre essas alterações que ocorreram ontem e a partir de quando isso entra em vigor. Depois da vinheta a gente está de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Chamo vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Tô aqui só rapidamente para passar algumas informações para você sobre as alterações da lei de nacionalidade que foi votada ontem, foi aprovada ontem pelo Parlamento Europeu com a esmagadora maioria. A verdade é que tem algumas mudanças que são bem importantes. Eu fiz a leitura, dei uma estudada sobre todos os pontos e vou tentar aqui, como a gente faz todas as vezes, explicar para vocês quais são os pontos importantes que você deve saber, tá? De uma forma didática que seja fácil de você entender, tá ok? Lógico que tem outras informações que são importantes também, mas essas aqui são as informações que eu julguei que são mais interessantes para que todo mundo tenha conhecimento. Então, eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível, tá bem? Eu fiz alguns apontamentos aqui que eu vou passar para vocês. Bom, foi aprovado ontem, né, na quinta-feira, dia 23 de julho, tá? Essa lei, em teoria, essas alterações, na verdade, vou falar logo para vocês, tá? Não precisa imaginar que essa coisa já tá valendo, tá? Existe um trâmite pelo qual essas alterações ainda vão passar para que elas entrem em vigor. Então, elas não estão funcionando ainda, não estão em vigor ainda, tá? Não adianta buscar os seus direitos, tentar impor que as pessoas que deem nacionalidade para o seu filho porque não está funcionando ainda. Existe um trâmite legal que seria o quê? Essa lei ainda vai ser sancionada, vai ser promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza, tá? Ele precisa lá, dar a conferência dele lá, tá tudo ok, tá ok? E depois ainda precisa ser, depois de sancionada, promulgada, precisa ser publicada no Diário Oficial da República, tá bem? Aí tem a questão, depois que for publicada, um dia depois de publicada, é que ela entra em vigor com toda o seu teor e, na verdade, assim, podem ocorrer alterações ainda nessa lei. Então, é ficar atento, tá? Mas eu vou descrever aqui quais são os pontos principais. Olha só, esse vídeo é muito, muito importante, então eu vou pedir logo, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque a gente está sempre fazendo esse tipo de coisa aqui. Sai uma lei muito complicada, a gente tenta vir explicar aqui, tá? Se você conseguir entender, tá? Deixa o seu like, deixa o curtir aqui no vídeo e se inscreve no canal, tá? Não vou perder muito tempo com isso, simbora para o primeiro ponto. Olha só, a primeira mudança que eu julguei muito necessária que você saiba são as alterações para netos, tá? A nacionalidade portuguesa ela é diferente da italiana. A italiana, eu costumo brincar que a cidadania italiana, ela não tem limite de gerações. A nacionalidade italiana não tem limite de gerações, assim, em teoria, sabe? Eu costumo brincar que se o dinossauro que deu origem à sua família, se ele for italiano, você consegue puxar a documentação e pegar essa nacionalidade. Assim, não é assim, sabe? Mas se você conseguir comprovar a sua linha genealógica através de documentos, você consegue pegar a cidadania italiana. A portuguesa já não é assim, a portuguesa ela tem algumas limitações de geração, tá? Antes era só de pai para filho e agora eles abriram para netos também, para netos, de neto para avô no caso, né? Em teoria. Então, primeiro ponto assim, alterações para netos. Podem pedir, tá, a nacionalidade diretamente pelos avós e a exigência de latos de efetiva ligação com Portugal serve o conhecimento da língua portuguesa. Por que eu tracei esse ponto aqui? Porque existia uma grande dificuldade das pessoas comprovarem essa coisa aqui, tipo, a documentação, beleza, algumas pessoas conseguiam comprovar, só que eles exigiam uma coisa que é chamada laços de efetiva ligação com Portugal. Ou seja, laço de efetiva ligação com Portugal quer dizer que o neto deveria ter uma ligação direta com Portugal, ligação efetiva, ou seja, deveria ter residido aqui, ou ter viajado para cá, ou fazer parte de alguma associação portuguesa há alguns anos e tal. Então, assim, tinha que ter uma ligação com Portugal. Se de repente o neto descobriu de um dia para o outro que o avô era português e quiser fazer
e quisesse fazer isso, a nacionalidade antes, ele não teria direito em teoria, porque ele não teria essa efetiva ligação. Ele teria que criar essa efetiva ligação para depois fazer o pedido da nacionalidade. Hoje isso teoricamente caiu. Por quê? Eles entendem que o laço de efetiva ligação com Portugal é o conhecimento da língua portuguesa, ou seja, para os brasileiros, a gente na prática fala o português. Na teoria, os portugueses dizem que a gente fala brasileiro. A gente não fala português, a gente fala brasileiro, eles dizem. Mas só o fato de você saber falar o português, que é algo que a gente sabe desde quando a gente nasceu, né? A gente aprendeu a falar. Então a gente já tem essa efetiva ligação com Portugal. Então, assim, facilitou muito, tá? Então não tem essa dificuldade de ter que criar uma efetiva ligação com Portugal mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: filhos nascidos em Portugal, tá? Já tem direito à nacionalidade caso, no ato do nascimento, quando o filho nascer, um dos pais tenha residência em território legal em território português. Aí as pessoas vão me questionar: poxa, Thiago, mas isso já existia. Existia, mas o prazo era de 2 anos, tá? Os pais deveriam ter 2 anos, deveriam estar 2 anos legal em Portugal. Tá? Então aqui caiu, tipo, se um dos pais estiver legalizado e o filho nascer em Portugal, não importa, não diz aqui a quantidade de tempo, sabe? Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu e Carol, a gente veio com visto pra cá, visto de trabalho, visto de estudante. Aí de repente daqui um mês Carol dá a luz. Meu filho nasce português porque eu tô legalizado, eu tenho residência em Portugal, tá? Eu, a Carol, no caso nós dois, teríamos residência em Portugal e o meu filho nasceu em território português. Então, em teoria, ele não antigamente eram 2 anos, você tinha que estar 2 anos residindo em Portugal legalmente. Agora já caiu isso, não precisa ter um prazo, ele não diz aqui prazo. Só que abre um precedente, também abre uma outra linha aqui, ele diz: e também, caso não tenha residência legal, presta atenção nessa parte que essa é a fundamental, essa é o maior boom aqui desses pontos que eu vou deixar aqui. E também, caso não tenha residência legal, um dos pais tem que residir há menos de 1 ano no país. Há pelo menos 1 ano no país, desculpa. O que acontece? Antes era exigido que um dos pais, ou os dois, ou um dos pais, tivesse há 2 anos residindo legalmente em Portugal para que o filho tivesse, ao nascer aqui, tivesse direito à nacionalidade. Agora, ele abre precedente para quem não está aqui legalmente também. Olha só que doideira. Abriu precedente para quem não está aqui legalmente. Se você está aqui em Portugal há mais de 1 ano e depois de 365 dias, depois de 1 ano, seu filho nascer aqui, o seu filho tem direito a já nascer com direito à nacionalidade portuguesa. Deu para entender? Você não precisa ter residência, você não precisa estar legalizado. Você só precisa provar que você reside aqui há mais de 1 ano. Tá? Essa comprovação, existem N maneiras diferentes de fazer, com a passagem, com aquele carimbo que você tem no passaporte, com pagamento de contas, né? Segurança social, finanças, etc. Tem várias formas de você comprovar que você reside aqui há mais de 1 ano. Tá? Então, assim, abriu precedente nessa alteração para que, além de imediatamente ao nascimento, os pais, se um dos pais estiverem legal, o filho já nasce com nacionalidade, com direito à nacionalidade. Também para pessoas que não têm residência, ou seja, pessoas que vieram para turismo e de repente resolveram ficar, né? Mas já estão aqui há mais de 1 ano, tá? O filho dessa pessoa já tem direito à nacionalidade, independente se tem residência ou não. Olha só que doideira, tá? Eu pesquisei isso aqui com alguns amigos advogados, com o nosso advogado, Dr. Gustavo Carneiro. E ele comprovou para mim que a ideia é justamente essa, tá? Não exige mais que a pessoa esteja legal. Então, assim, compartilha esse vídeo porque é uma notícia muito interessante, tem muita gente que se encaixa, tá? Mas lembrando, você tem que estar morando em Portugal há mais de 1 ano e seu filho tem que nascer nesse tempo, tá? Depois de 1 ano, no caso. Depois de 1 ano de você morando aqui e não precisa você ter residência. Se o seu filho nasceu nessas condições, quando essa lei entrar em vigor, você já tem o direito de repente, correr atrás da nacionalidade. Outro ponto aqui, o terceiro ponto que eu resolvi citar. Nacionalidade por casamento ou união de fato. Tem algumas pessoas que têm esses casos, né? Casamento ou união de fato, né? Olha só, se existirem filhos portugueses comum entre o casal,
não existe mais exigência do prazo de 3 anos de casamento. Eu não sei se vocês sabem, mas a questão de você receber a nacionalidade... Se você casar com um nacional português, depois de 3 anos você tem direito de pedir a sua nacionalidade. Eu teria que esperar esse prazo, tá? Teria que esperar esse prazo. Hoje, por exemplo, se você é casado com um nacional português e se existirem filhos portugueses comum entre o casal, não existe mais exigência do prazo de 3 anos de casamento. Automaticamente tem direito à nacionalidade só por esse fato de você ser casado. Não precisa mais esperar 3 anos. Você conseguiu entender? Não precisa mais esperar esses 3 anos. De você ser casada ou ter união de fato com um nacional português. Tá bem? Não precisa mais aguardar 3 anos para fazer o pedido da nacionalidade. Vamos lá. 4. O quarto ponto e o último ponto. Menores nascidos em Portugal poderá receber nacionalidade caso um dos pais tenha residência legal, que é aquilo que a gente falou naquele ponto, ou caso a criança tenha estudado ao menos 1 ano na educação pré-escolar, ensino básico, secundário ou profissional, tá? Menores nascidos em Portugal, tá? Se o seu filho nasceu em Portugal, talvez ele não se encaixe naqueles outros itens que eu falei antes, o que é meio difícil de acontecer. Mas se mesmo assim ele tiver acontecido dessa forma, só pelo fato dele ter estudado em 1 ano, durante 1 ano, em uma dos meios de educação que a gente tem aqui em Portugal, que seria a educação pré-escolar, o ensino básico e o secundário e o profissional, ele tem direito a pedir a nacionalidade. Tá bem? Basicamente esses são os pontos, eu espero que você tenha entendido. Em suma, é muito importante, caso você não tenha entendido, assiste o vídeo de novo. Eu tentei explicar rápido aqui e explicar de uma forma que você consiga entender, tá? Mas eu acho que ficou bem explicado. E só mais uma vez falando, existe um trâmite, essa lei ainda não está em vigor, essas alterações ainda não estão em vigor, elas ainda podem sofrer algumas alterações, pode ser que alguma coisa dessa seja retirada ou outra coisa seja inclusa, mas ela ainda falta ser sancionada e promulgada pelo presidente e depois publicada no Diário Oficial. Um dia depois de publicada no Diário Oficial aqui da República, aí sim essa lei, essas alterações elas vão ter entrado em vigor, elas vão estar ativas e você vai poder correr atrás dos seus direitos, tá bem? Basicamente é um vídeo emergencial, quis fazer aqui, provavelmente vai sair um outro vídeo hoje ainda, mas a mensagem que eu queria deixar para você é justamente essa. Tá bem? Espero que você tenha entendido. Deixa o seu curtir aqui e compartilha esse vídeo, caso alguma pessoa tenha dúvidas sobre essas questões. Basicamente, tem outros pontos, mas os mais importantes, que eu acho que você com certeza deve saber, são essas alterações. Tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau.